eu tentei colocar o seguinte: quais são os fundamentos históricos da autocracia burguesa no Brasil? Né? Porque o que acontece? Primeiro é entender o Brasil. O que é o Brasil? O Brasil é um país de capitalismo dependente, né? que que se desenvolve sempre como uma economia complementar e subalterna ao conjunto da estrutura econômica internacional, isso no período da colônia, do Brasil colonial, e depois ao imperialismo. Como é que o Brasil se integra no imperialismo? Qual é a tese central? A tese central desse meu artigo é que se chama exatamente Fundamentos Históricos da Autocracia Burguesa. A tese central é o seguinte: o Brasil se objetiva como um país onde os processos de construção, né, o processo de construção da sua economia, principalmente que vai gerar um país rico que fica mais rico do que uma metrópole que fica mais rica do que a colônia, né, que é, no caso, Portugal, e que essa metrópole mais rica do que a colônia acaba. Perdão, essa colônia mais rica do que a metrópole acaba gerando muitos tensionamentos que acabam também criando uma ruptura nesse bloco colonial, nesse pacto colonial que havia entre o Brasil, entre a burguesia agrária, vamos dizer, que estava se constituindo no Brasil, com a metrópole portuguesa e seus burgueses ali. Não é? Isso gera isso ganha um impulso quando Napoleão invade Portugal, faz com que a família real se desloque para o Brasil. Isso faz com que o Brasil também ganhe uma certa autonomia, porque ele passa a ser Reino Unido junto a Portugal e Algarves, em 1808, né, a abertura dos portos aos países amigos, leia-se Inglaterra. Né? E aí, quer dizer, você tem uma afirmação de uma economia que ia em vento e popa. Mas aí tem uma questão. Né? Quer dizer, esta economia, desde das origens da colonização do Brasil, desde 1532, quando se funda a capitania de São Vicente, né? que depois vai ser incorporada na província de São Paulo, com a independência, essa capitania já traz para cá, que ela pertencia me foge o nome, mas eu já lembro. Essa capitania ela traz aqui os primeiros colonos e já implanta as primeiras atividades onde você tem o trabalho escravo. Naquele momento, se escravizava o indígena enfim. Né? E ali se ia constituindo o país. Ora, depois, quer dizer, quando o Brasil se impulsiona para pertencer à colônia, para pertencer à economia internacional, ela vai inaugurar, ela vai ser uma das formações sociais, não é, que vão impulsionar a escravidão moderna. A escravidão moderna não nasce, obviamente, na colônia, nas colônias da América, mas ela vai ser dimensionada. Ela nasce na Europa, com a segunda servidão no século XVI da Alemanha, principalmente que vai acabar causando revoltas camponesas, principalmente em 1525, lá do Thomas Müntzer. Né? Mas, de qualquer maneira, o que é importante nessa questão é que a escravidão que é ensaiada, né, como dizia o velho Engels, a escravidão de Roma, do mundo romano, acaba, mas ela deixa um ferrão venenoso ali, e assim que é possível, ele pica de novo as relações sociais que colocam o trabalho, a escravidão, mas agora como trabalho forçado, né, de produção para o mercado. Então, ela é uma escravidão diferente da escravidão do Império Romano, no mundo antigo. Ela é uma escravidão que visa, primeiro, transformar trabalhadores, escravizar pessoas para colocá-los no mundo do trabalho, para produzir para o mercado. Não tem isso, não dá para a gente tergiversar. Né? Esses escravizados produziam para o mercado internacional commodities, se a gente quiser usar um termo moderno. Né? O que era no Brasil? Cana-de-açúcar, aqui na região, vamos dizer, da colônia clássica.
Havia uma outra colônia, que era Maranhão e Grão-Pará, ali se produzia arroz, ali se produzia algodão, não é? Ali se produzia anil. Então, quer dizer, você tinha já uma colônia onde você tinha uma diversidade de produção, de trabalho, de mercadorias, a partir do trabalho escravizado, quer dizer, a escravidão ela é fundamental, e esse trabalhador escravizado, à medida em que ele produzia para o mercado, ele também não pode ser avaliado como se avaliou durante muito tempo na historiografia brasileira, como um cara que ele produz valor de uso, e esse valor de uso que ele é produzido, leia-se, cana-de-açúcar, algodão, tabaco, não é? E depois esse óleo de baleia, essas mercadorias que são produzidas ganham dimensão de valor de troca na circulação. Isso é um equívoco. Né? Circulação, quer dizer, quando esses produtos são postos no navio e vão para a Europa, ali eles ganham a dimensão de valor de troca. Isso é um equívoco teórico e conceitual. Né? Porque, na medida em que esses trabalhadores produzem essas mercadorias, já produzindo os trabalhadores um alto grau de mais-valor, portanto, eles são expropriados de um alto grau de mais-valor e são expropriados, inclusive, da sua liberdade e dos seus corpos, porque eles são escravizados. Então, o escravo não tem direito nem a seu corpo, nem àquilo que ele produz. Então, ele produziu uma mais-valia absoluta, uma pequena parte do que ele produzia era revertida na sua subsistência, que era uma subsistência bastante precária, não é? E que, na verdade, esse processo ele faz parte do processo da construção do Brasil. Né? Então, esse é um elemento importante. E a escravidão marca a construção da nacionalidade. Então, quer dizer, qual é um dos fundamentos da autocracia burguesa, quando a gente discute o Brasil de hoje? O primeiro fundamento estrutural é a escravidão. Porque é o trabalho, a forma de trabalho que se aplica no Brasil, que se amplia e moderniza, a escravidão que começou a aparecer na Europa, a escravidão dos servos da gleba, dos antigos camponeses, né? Servos que tinham sido libertados no processo de luta contra o feudalismo, e depois são escravizados para produzir mercadoria, século XVI, na Alemanha, né? Mas também você vai ter a expropriação dos camponeses na Itália, que passam imediatamente a ser proletarizados. O Marx vai dizer os camponeses italianos são proletarizados antes de aparecer o proletariado, e antes de aparecer o processo de industrialização, que eram usados para trabalhar nas manufaturas têxteis do século XVI, século XV e XVI na Europa. Você vai ter os sarracenos que tinham invadido a Península Ibérica sendo escravizados e posto para trabalhar na Sicília, para produzir o quê? Cana-de-açúcar. Posto para trabalhar onde? Nas ilhas portuguesas e também nas ilhas do Mar Egeu, né? para produzir cana-de-açúcar. Né? Portanto, quer dizer, quando você percebe, a descoberta da América apenas potencializa alguma coisa que o nascente capitalismo necessita avidamente: aumentar a produção e aumentar a exploração do trabalho. Né? Então, se você quiser, aí que está a marca histórica do Brasil. Quando o Brasil se torna independente, né, e é uma independência complicada, eu vou falar mais 5 minutos e eu acabo essa parte. Quando o Brasil se torna independente, essa independência é uma independência arranjada. Você tem lá a Revolução do Porto em Portugal, em 1920, exatamente os grupos burgueses portugueses tentando recolonizar o Brasil, mas o Brasil já não era uma colônia, era o Reino Unido. Você tem a ida, a volta da corte para Portugal, mas fica aqui como príncipe regente, o herdeiro da coroa portuguesa, porque é isso que era o Pedro o regente, né? Não era nem Dom Pedro I, era Dom Pedro regente. Não é? E aí a pressão para que se faça uma independência, e no primeiro momento era assim, era um grande acordo, uma grande articulação
porque você tinha várias tensões aqui, inclusive liberais mais radicais, né, como Cipriano Barata, por exemplo, né, que pressionavam para um processo real de construção de uma república independente, como Frei Caneca, que será fuzilado em 1824, mas que tinha participado da rebelião de 17, da rebelião da Confederação do Equador, Cipriano junto. Né? Então você tinha um conjunto de pressões políticas que acabam criando, pela parte da maioria dos latifundiários, dos donos do poder, vamos assim dizer, uma solução pelo alto, um processo de independência armado, né, arranjado, um arranjo, esta coisa do grito da independência aqui em São Paulo, no Riacho de Ipiranga, é uma bela construção fictícia. Né? Inclusive, o Pedro Américo pinta esse quadro como ficção, mas ele coloca uma coisa interessante, se vocês lembram desse quadro. É um processo feito sem o povo, pelo alto, mas tem lá um carroceiro que vem puxando um carro de boi com toras de madeira e olha aquilo e não entende o que está rolando. Um pouco é isso. Né? Quer dizer, apesar do Pedro Américo não ter querido dimensionar essa falta do povo no processo da independência, como ele fez como fazia aquele personagem mexicano. Ele foi sem querer, querendo. Né? Quer dizer, aquele personagem, eu não lembro mais como ele chama, lá de um quadro infantil mexicano muito engraçado. Né? Foi sem querer, querendo. Agora, acabou mostrando isso. E aí, para terminar, quer dizer, o Império ele se estrutura com voto censitário, portanto, se era branco, pobre, também estava fora, se era escravo, estava fora porque era escravo. Né? Aí o Dom Pedro sai, vem a regência começa a montar o país, cria o carroceiro ali, pode ver que ele está olhando aquilo lá sem entender lhufas do que está acontecendo. Depois a regência cria as estruturas do Estado, inclusive cria as guardas nacionais, que é o embrião das forças públicas e depois das polícias militares, nos anos 60 do século XX, né? Depois do golpe militar, civil-militar. E aí, quer dizer, se cria mais uma coisa, largo a partir da segunda metade do século XIX. Um processo de acumulação e de modernização no Brasil feito pelo braço do trabalho escravo. Então, quer dizer, isso é a marca da estrutura societal brasileira e nenhum país se constrói com 4 séculos de latifúndio e quase 4 séculos de escravidão impunemente. Isso tem uma marca na sociedade brasileira. É o que eu chamo de fundamentos da autocracia burguesa. Pronto, acho que eu consegui sintetizar todo essa grande reflexão que tem se feito para entender o Brasil.